A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma palestra. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente poder conversar um pouco, refletir um pouco sobre o Evangelho, sobre as lições que Jesus nos deixou. Hoje o nosso tema é desigualdade nas riquezas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou ler a página, a gente faz uma prece de abertura, depois a gente continua conversando um pouquinho, tá? Então, a página de hoje, ela foi retirada do livro Endereços de Paz, de André Luiz pelo Espírito... de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. E o tema dela é riqueza. Rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece a construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina. O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei coletivo da definição, permanece detido na posição de chefe dos animais. Onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir, sem olvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus ainda e sempre é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais um dia e mais uma chance de estarmos juntos aqui nesse canal virtual, para que possamos conversar um pouco e refletir um pouco sobre as palavras de Jesus, sobre as leis de Deus, que possamos trazer todos esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, sempre visando o progresso de todos, o nosso e o de toda a humanidade. Muito obrigada por tudo e assim seja. Bom, então, como eu falei, nosso tema é desigualdade nas riquezas. Vou abrir aqui. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 8. Embora ele esteja nesse capítulo aqui, nesse item, eu vou dar uma pincelada um pouquinho do Livro dos Espíritos e um pouquinho do que antecede esse capítulo, né, esse item. Ele está inserido no capítulo 16, que diz que o tema é não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí nesse capítulo, Jesus mostra a lição de que não poderá entrar no reino dos céus se aquele que quiser se manter nos vícios do mundo material. E o que significa isso, né? Nós muitas vezes queremos entrar, né? Queremos o nosso progresso, queremos nossa elevação, mas a gente não abre mão daqueles benefícios materiais, daquelas coisas que nós temos aqui no mundo material e que são boas, claro, dão um conforto maior, mas a gente muitas vezes não quer abrir mão de nada disso. E aí a gente foca tanto aqui no mundo material, foca tanto nesse benefício material que nós temos e nós esquecemos do nosso lado espiritual. A gente fala, eu faço tudo, eu faço prece, eu perdoo, eu faço doação, faço caridade, eu estou no centro, eu faço de tudo. Mas a gente esquece que não é só esse lado.
Porque ao mesmo tempo que nós fazemos isso, muitas vezes somos apegados aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza, aquilo que nós temos, e pensar em perder aquilo ali nossa, um drama, é terrível para a nossa vida. E aí a gente não quer perder, a gente não quer modificar essa conduta, né? E Jesus na lição, ele trouxe aqui, né, que fala logo no iniciozinho do capítulo, né, ele confrontou o homem que perguntou o que fazer para entrar na vida eterna. E aí Jesus fala que ele deveria, né, abrir mão dos seus bens materiais para os pobres. E aí esse homem então desiste. Ele não gostou da resposta, né? Ele não queria, ele desistiu daquele objetivo de entrar na vida eterna quando Jesus falou para ele que ele deveria abrir mão daqueles bens materiais que ele tem. E por que Jesus falou isso? Porque, na verdade, Jesus já sabia que no coração desse homem, o que já passava? Qual era o real interesse dele? Entendeu? Então, como Jesus já sabia, ele foi certeiro. Ele falou certeiro. E aí o homem desistiu, né? Com isso, ele demonstrou que nós estamos ainda presos a essa cultura, né, do mundo material, essa cultura que quem tem mais dinheiro, quem tem mais posses, quem tem mais condições financeiras, está melhor do que qualquer outra pessoa que não tenha ou que tenha menos, né? E ele demonstrou, não é isso que vai fazer a nossa elevação, não é isso que vai fazer o nosso progresso, não é isso que vai permitir a nossa entrada no reino dos céus. Lembrando sempre que não há como comprar um terreno no mundo espiritual. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai chegar lá e comprar um terreninho, porque aqui você pode comprar o lote, você pode comprar o que você quiser, construir uma casa imensa, maravilhosa, linda, mas lá no mundo material, você não vai conseguir fazer isso. Então, não adianta aqui você ter tudo e não trabalhar o seu lado espiritual. Se você só trabalha o seu lado material, você tá capenga e você não vai conseguir, então, esse progresso que é o progresso necessário, né? E aí ele também, com essa lição, ele demonstra que o que vai nos proporcionar essa possibilidade de progresso e de conseguir um lugar no reino dos céus é a nossa riqueza de sentimentos, de bons sentimentos, de uma boa atuação aqui na vida material. Porque você pode ser rico aqui na vida material e proporcionar para outras pessoas uma grande ajuda, uma possibilidade de melhora para aquelas pessoas que não têm. De repente, você tem muito, aquela pessoa tem pouco, e a gente ainda vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E aí, você, com a sua fortuna, com a sua riqueza, pode ajudar, né? Não quer dizer que as pessoas que são afortunadas materialmente, né, elas não vão conseguir ter o progresso. Não é isso. O que quer dizer é que elas podem ter sim, mas elas precisam trabalhar o lado delas espiritual e também material. Porque quando você tem muito, você pode sim ajudar quem tem menos. E qual a importância que os bens materiais têm na nossa vida, né? A gente tem sempre que parar para pensar. Será que nós nos deixamos levar pela importância material desses bens na nossa vida? Será que a gente se deixa cair nessa armadilha? Então a gente tem que ser sempre muito cuidadoso, né? E nós não podemos esquecer que o mais importante é o amor e a caridade. Esses são os mais importantes. Eu posso ser rica de dinheiro, mas ser pobre de amor e caridade ao próximo, né? Então, continuando aqui, né, trouxe essas reflexões iniciais que é sempre muito importante a gente pensar. E aí eu deixo essa finalização para a gente entrar efetivamente aqui, né, no assunto. Qual a importância que os bens materiais têm na nossa vida, né? E a gente tem que pensar sempre nessa riqueza como uma produção do bem. E aí eu trouxe um trechinho aqui do item 7 do Evangelho. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra.
compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. E o que quer dizer isso, né? Quando a gente pensa na riqueza, a gente já pensa logo naquela mansão, naquele casarão, naquele carro importado, caríssimo, né? Nas roupas de marca muito caras. Quando a gente pensa na riqueza, a gente sempre, assim, materialmente falando, a gente sempre traz isso, né, na nossa mente. E aí, assim, para que nós queremos isso tudo? Vou parar para pensar aqui, por exemplo. Para que eu quero uma mansão? Uma casa enorme com 5 quartos, 6 quartos, todos com banheiro, suítes, né? 6 suítes. Para que eu quero? Se eu não vou usar todos esses quartos. Ah, mas você pode receber as pessoas. Ótimo, mas eu vou receber tanta gente assim que eu preciso de 6 quartos, 5 quartos? Eu vou receber tanta gente assim? Ou será que eu quero aquilo só para poder mostrar para as pessoas que eu tenho? Aí, além disso tudo, ainda tem o outro lado, né? Eu vou ter isso tudo, eu vou ter uma manutenção muito grande, muita coisa para pagar, porque eu não vou conseguir, por exemplo, dar conta de uma mansão. Então, eu vou ter que ter muitos empregados para conseguir deixar a casa arrumada, deixar a casa sempre limpinha. Além disso, eu vou chamar muita atenção. Eu quero isso? Será que eu quero essa riqueza que a gente está falando aqui, né? Então, acho que não, né? Para que eu quero ter o carro luxuoso, aquele carro importado, que é o, como é que eu vou dizer, o sonho de consumo de muita gente? Para que eu vou querer aquilo ali? Se eu vou andar em estradas esburacadas, em estradas cheias de problema, ele chega de 0 a 100 não sei quantos segundos, quantos minutos. Para quê? Se as estradas não me permitem fazer isso, se as estradas não me permitem passar de uma determinada velocidade, para que eu vou querer isso? Entendeu? É só para ostentar? É só para mostrar para as pessoas? Se for isso, já tem alguma coisa errada aí, né? A gente já está falando aí de alguma coisa errada que está acontecendo. E aí eu trouxe algumas imagens aqui dessa riqueza, né? O homem aqui numa pilha de moedas de ouro, a mulher mergulhada em dólares, né? O bonequinho aqui surfando no dinheiro. É essa riqueza que eu trouxe aqui para a gente conversar. Aqui faltou colocar até o carro luxuoso, a mansão. Vamos ficar só com essas 3 aqui. Mas é importante a gente parar para pensar assim, para que eu quero isso tudo? É para ostentar? Ou eu vou aproveitar que já que eu tenho bastante e eu vou ajudar o próximo? Então a gente tem sempre que pensar nisso, né? E por que não são igualmente ricos todos os homens? E aí a gente entra especificamente aqui no nosso item de hoje, né? No item que a gente vai conversar. E aí nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que ainda cometemos erros e acertos. E sabendo disso, os espíritos nos dizem, eles nos respondem, né, essa pergunta. Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, muitas vezes, nós não somos, não conseguimos ter toda essa riqueza porque não somos ativos e laboriosos e inteligentes para a gente conseguir adquirir. Lógico, tem aquelas pessoas que, no golpe de sorte, entre aspas, né, conseguem ganhar, jogou na loteria e ganhou o dinheiro, né? Mas, normalmente, a gente tem que batalhar muito para conseguir. E aí, muita gente não consegue, não tem, ou não teve a condição para essa batalha, sempre teve uma vida muito complicada, ou então desistiu, não quis, enfim, não quis. E nem sóbrios e previdentes para conservar. Tem aqueles que conseguem, que ou pelo golpe de sorte, que não existe, ou pelo seu trabalho, conseguiram a riqueza, conseguiram chegar nesse ponto que muita gente quer chegar, mas perderam tudo.
E aí a gente encontra diversos exemplos na vida de pessoas que ganharam muito dinheiro, seja pelo trabalho, seja na loteria, enfim, ganharam muito dinheiro, mas não souberam cuidar, não souberam manter, não souberam continuar e conservar aquela riqueza que eles receberam, que é óbvio, eles receberam porque tinha um motivo por trás daquilo. Não foi simplesmente, vamos lá, vamos dar dinheiro para essa pessoa fazer o que ela quiser. Não. E ela não soube conservar e acabou perdendo. E aí também o Evangelho ele continua falando, né, que se houvesse essa divisão igualitária para todo mundo, né, todo mundo recebendo o mesmo valor, essa parcela ela seria mínima, ela seria muito pequena e insuficiente para todos, né? E aí resultaria então num desequilíbrio, porque existe uma diversidade de aptidões entre as pessoas. Então pode ser que tenha pessoas que recebam, como a gente já falou, e percam. Então se a gente desse, se Deus desse a riqueza para todo mundo igualmente, essas pessoas perderiam da mesma forma. E aí o que aconteceria? Elas continuariam naquele processo, né, da falta do dinheiro, da pobreza. Então, por isso que não dá para a gente fazer de uma forma igualitária. A parcela seria muito pequena e não seria assim a riqueza para todo mundo, seria o mínimo para todo mundo, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Se eu pego, por exemplo, uma quantidade de dinheiro pequena para duas crianças e eu entrego igualmente para essas duas crianças, uma criança vai pegar aquele dinheiro, sabiamente vai falar, bom, eu vou guardar um pouquinho, eu quero muito comprar uma coisinha, um brinquedinho que não deu para comprar, pedi para minha mãe, para o meu pai, não compraram. Então, já que eu ganhei esse dinheiro aqui, eu vou ver se eu consigo comprar aquele brinquedinho. Se der para comprar, eu compro. Se não der, eu não compro. Vai pegar aquele dinheirinho, vai comprar lá o brinquedinho e vai guardar o que sobrou. Não vai simplesmente gastar tudo. E tem a outra criança, que ela pode chegar e nem pensar. Ganhei, opa, peraí, eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo de uma vez. E aí ela gasta tudo de uma vez e fica sem nada. E às vezes ela nem pensa em comprar aquilo que ela tanto quis. Eu queria tanto aquele brinquedinho. E ela simplesmente gasta com besteira. Aí depois ela vai lá nos pais e pede, ou pede mais dinheiro, ou pede aquilo que ela não comprou porque não pensou em comprar. Então ela perdeu tudo. Nós somos essas crianças. Exatamente assim que nós somos. Nós, muitas vezes, não sabemos como utilizar o dinheiro que a gente recebe, o dinheiro que a gente ganha, e acabamos utilizando de forma errada. Gastamos com besteira, gastamos sem pensar, porque entrou na minha conta, então eu vou gastar, eu ganhei e vou gastar. Não, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, e sempre pensar que esse dinheiro que a gente recebe, se a gente puder ajudar o próximo com ele vai multiplicar, é óbvio, porque a nossa maior riqueza, como eu falei, amor. Então, nós somos essas crianças, né? E aí ele continua aqui. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, quando Deus concentra essas riquezas na mão de algumas pessoas, é para que essas pessoas possam multiplicar essas riquezas e dividir, né? Aquela coisa, ela multiplica aquela riqueza à medida que ela divide com outras pessoas. E aí, quando ela divide com as outras pessoas, ela ajuda aqueles que não receberam a riqueza, né? E aí, no Evangelho, né, os Espíritos continuam falando. É importante que essas pessoas que concentram essa riqueza consigam expandir. E como que eles podem fazer isso, né? Por exemplo, se você é um grande empresário, você pode fazer isso garantindo empregos. Então tá, então eu vou garantir emprego. Eu vou pegar, vou contratar uma pessoa, vou pagar o mínimo do mínimo ali, não vou garantir os direitos dela, e eu estou então dividindo a riqueza que, bom, estou fazendo tudo que foi falado que eu precisava fazer. Não está. Porque quando a gente fala de você gerar o equilíbrio com a divisão dessas riquezas, é que você proporcione uma possibilidade melhor na vida daquelas pessoas que estão ali com você. Então,
Se você tem uma empresa, está gerando um lucro muito grande, nossa, eu estou gerando muito lucro, eu estou ganhando muito dinheiro com essa empresa, você pode simplesmente pegar esse lucro, colocar no bolso e fingir que não está vendo nada, ou você pode pegar esse lucro e ajudar o próximo, ajudar aquelas pessoas que estão ali simplesmente gerando o seu lucro, ajudando aqueles funcionários, aumentando o salário, gerando um bônus, dando algumas melhorias para aquelas pessoas na vida, comprando cestas básicas e doando para aquelas pessoas, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Mas você é uma forma também de agradecimento àquela pessoa que está ali trabalhando, que está ali, como chama, o chão de fábrica, né? Que está ali efetivamente trabalhando para que você receba aquele lucro. E quando você fala quando eu falo em contratar alguém, é você contratar garantindo tudo. Ah, mas Thalita, hoje em dia os direitos trabalhistas, nossa, são muito caros. Sim, mas você tem que fazer o certo. Você tem que fazer o certo. A gente entende que, olha, eu estou com uma situação complicada na empresa, não está gerando lucro, é uma coisa. Agora, quando você está tendo lucros e mais lucros, por que não? Por que você vai fazer isso? Você vai contratar a pessoa, não vai pagar os direitos dela, não vai fazer o que é certo, aquilo que a lei humana determina, a lei material determina. Por que você não vai fazer? Não, você tem que fazer. E essa é uma forma de gerar o equilíbrio na divisão das riquezas. E aí eu trouxe até aqui a imagem das pedrinhas como se fossem uma balança. Ela está certinha, ela está bem equilibrada. E é assim que tem que ser, nem mais nem menos. E essa foi a orientação que os espíritos nos trouxeram, tá? E aí nós podemos então concluir sobre isso o seguinte, que o dinheiro, ele não é bom nem é mau. Às vezes as pessoas falam, ah, não, dinheiro é muito ruim. Não, o dinheiro em si, ele não faz bem nem faz o mal. Nós que utilizamos o dinheiro da forma errada ou da forma certa. Eu posso pegar esse dinheiro, esse lucro, e aplicar para a melhoria na vida daquelas pessoas que estão comigo, que estão trabalhando comigo ali e proporcionando a melhora da minha empresa, ou eu posso pegar esse lucro e simplesmente não ajudar aquelas pessoas, embolsar tudo e comprar tudo que eu quero e ser uma pessoa extremamente materialista e fazendo mal aos outros, daquelas que não tá nem aí para quem está perto de mim, né? Então, isso que a gente tem que observar. A riqueza, ela não vai ser boa nem ruim. Depende da forma como nós vamos tratar. Se você tem esse poder, se você tem essa possibilidade, você tem que parar e repensar em como você pode ajudar o próximo com toda essa riqueza que você tem. Sempre a gente tem que parar e pensar, como que eu posso ajudar o próximo, né? Às vezes a pessoa vai pensar, poxa, Thalita, mas é fruto do meu trabalho. Sim, é fruto do seu trabalho. E eu não estou dizendo aqui que você deveria doar tudo, não. Eu estou dizendo aqui que o mínimo que você tem que fazer é você garantir ao próximo uma qualidade de vida melhor, se você tem como fazer isso. É isso. E aí, então, por que Deus concede fortunas a pessoas que são incapazes de frutificar o bem a todos? E a gente falou aqui, né? Nem todo mundo vai receber. E alguns que recebem, perdem. E aí, por quê, né? E os espíritos trazem. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, poderia muito bem Deus chegar, olha, toma, essa fortuna é sua. E falar, você vai fazer isso, isso e isso que você não vai perder. Mas não. Deus nos deu, junto com a fortuna, deu também o livre-arbítrio e deu também a chance de nós pensarmos no bem e no mal, no que nós vamos fazer. A prática do bem com aquela fortuna que eu recebi, ela vai me gerar um resultado. A prática do mal com aquela fortuna que eu recebi vai me gerar um outro resultado. Então não é automático, não é mecânico que quando receba aquela riqueza, receba aquela fortuna, simplesmente todo mundo saiba o que fazer porque vem com
a fortuna chega com um manual de instruções. Então, aperte aqui para você ver tudo que você tem que ser feito. A, B, C, D. Não, não é. Até porque, se fosse assim, qual seria o progresso desse espírito, né? Se ele não tivesse que parar para analisar na conduta dele o que ele vai fazer com aquela riqueza, com aquela fortuna, qual seria o progresso daquele espírito? Nenhum, porque simplesmente já viria com um manual, ele já saberia tudo ali que ele tem que fazer e tal, e tá ótimo. Então ele acabaria acertando. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente pensar, para a gente refletir antes de utilizar essa riqueza, para a gente pensar no bem e no mal, né? Se hoje em dia as leis materiais precisam nos obrigar a fazer o bem, isso só demonstra que nós estamos ainda num estágio de evolução, ainda caminhando, tropeçando. Então, às vezes, a lei material tem que nos obrigar a fazer o bem, como eu disse aqui, você dá o que é de direito de um funcionário numa empresa, por exemplo. A lei material nos obriga a fazer isso, porque nós, que deveríamos simplesmente fazer porque é o certo e é o justo, não fazemos. Então imagina se não tivesse isso, né? Então é essa a ideia, é exercer o livre-arbítrio, pensando sempre que aquilo que nós fizermos com aquele dinheiro, com aquela riqueza, vai trazer uma consequência para a gente. Então sempre precisamos pensar antes de agir. Então, a riqueza, ela pode ser um poderoso meio de ação para o progresso. Como assim, Thalita? Riqueza pode ser um meio de ação para o progresso? Todo mundo fala que ser rico é muito ruim, é muito complicado, porque aí você erra, você vai ter todos os prejuízos espirituais por você ser rico. Não, não é isso. É uma coisa que a gente tem que parar de pensar. A riqueza, ela não é ruim, como eu falei. Depende do que nós vamos fazer com ela. Então, essa é uma grande prova que Deus nos dá. Deus nos dá essa prova da riqueza para ver, bom, você pediu tanto, né? Você pediu tanto uma melhora, vamos ver o que você vai fazer. Aí, às vezes, a pessoa, enquanto estava lá na fase dela de pobreza, ela pedia tanto, ela dizia que ela ia ajudar, que ela ia fazer, que ela ia... Nossa, ela ia ser uma pessoa muito boa. Aí, pronto, ficou rica. Pelo trabalho, enfim, ficou rica. Ela esquece tudo aquilo que ela falou na época da pobreza, na época que ela passava dificuldade, passa uma borracha, finge que não falou e, não, é daqui para frente. Esquece tudo que eu falei. Muitas vezes as pessoas fazem isso. E aí, então, cada um que recebe a riqueza vai ter a chance de demonstrar o uso que sabe fazer dela, né? Nós vamos receber, vamos demonstrar, e quando a gente demonstra, na verdade, a gente demonstra aquilo que está dentro de nós, que está dentro do nosso coração, aquilo que nós somos e que nós acreditamos, né? Nós podemos contribuir para o melhoramento do próximo ou não, né? Nós podemos simplesmente paralisar, não fazer mais nada. Podemos fazer o mal, usar o dinheiro para pagar coisas que vão fazer mal a alguém. E podemos pegar o dinheiro e ajudar aquelas pessoas que precisam, né? E aí aqui os espíritos trazem: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova de paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então a gente tem que pensar que tanto a pobreza quanto a riqueza são provas na nossa vida. A prova da pobreza, ela nos traz a paciência, nos traz não, ela exercita em nós, né, a paciência e a resignação. Você entender que é aquilo que você tem, que é aquilo que você pode comprar, é aquilo que você pode ter, e que você precisa se resignar com isso e ter paciência. O que não impede que você construa uma vida melhor para você, óbvio que não. Que você corra atrás, que você sempre, que você cresça, que você estude, que você vá melhorando, isso de forma alguma. Mas ela vai trazer naqueles momentos ali a paciência e a resignação. E a riqueza, ela traz a prova da caridade e da abnegação. Por quê? Porque quando você tem muito,
Então você pode doar muito, né? Você pode ajudar muito. E tem pessoas que até mesmo na prova da pobreza, elas são pessoas que fazem muita caridade, muita ajuda ao próximo. Mesmo com pouco que elas têm, elas ajudam as outras pessoas que muitas vezes têm menos que elas. Então, essas pessoas, elas já estão um passo à frente. Porque mesmo na situação complicada, a gente vê muito aí na televisão, quando acontecem alguns desastres, né? De chuvas, né? Que aí leva a casa das pessoas. Você vê pessoas que às vezes perderam tudo, mas estão ali ajudando outras pessoas que também perderam tudo. Pessoas que às vezes não perderam. Aparece muito assim, a pessoa caiu lá a chuva e levou as casas, e aí os bombeiros estão trabalhando. E aí você vê vizinhos próximos ali, fazem um cafezinho, fazem um almoço, fazem um lanchinho, com um pouco que tem, o mais simples que tem, compra um pãozinho para dar para os bombeiros, que estão ali, olha, trabalhando pra caramba, que estão ali correndo atrás e fazendo o melhor que eles podem para salvar vidas ou salvar alguns objetos das pessoas ali, né? E muitas vezes você vê outras pessoas que estão numa fase da riqueza que olham aquilo e não querem nem saber. Não querem nem saber. Ontem eu estava assistindo um jornal e aí eu lembrei que estava aqui fazendo a palestra aqui, né, escrevendo, pesquisando, e aí veio essa reportagem no jornal de um lugar em São Paulo, um restaurante em São Paulo, que ele fica localizado numa área não nobre da cidade. Mas a ideia do proprietário, do chefe, que é inclusive um chefe premiado, a ideia dele era colocar mesmo na periferia o restaurante, exatamente para ele ajudar as pessoas dali. E ele dava emprego para as pessoas ali da região. E aí uma pessoa de posses, uma pessoa de dinheiro, vou lá conhecer esse restaurante porque ele é muito famoso, né? Foi lá, conheceu o restaurante, depois que saiu, falou que o restaurante era muito bom, mas que tinha uma péssima localização, porque ficava na periferia. E aí, assim, a atitude dessa pessoa, você vê, ela tem o dinheiro, mas ela não tem a caridade e ela não parou para pensar, né? Que, nossa, legal, é um restaurante renomado, um chefe renomado, mas ele está aqui na periferia, ele está ajudando essas pessoas aqui que precisam do emprego, que precisam de um trabalho, né? Então, isso é muito importante, né? A riqueza, ela pode ser um meio de ação para o progresso. Tanto o de quem é o rico, quanto de quem recebe. Porque aquela pessoa que recebe aquela ajuda, ela também vai progredir com aquela ajuda, né? E aí, então, continuando, eu trouxe aqui uma reflexão. Qual das provas é a mais perigosa? Falei aqui que nós temos a prova da riqueza e a prova da pobreza, né? Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Isso daqui é a pergunta 815 do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem: são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, as duas provas, a gente acha que, não, a prova da riqueza é muito difícil. Não, a prova da pobreza é bem mais difícil. Você passa fome e tal. Nossa, é muito mais difícil. Mas as duas são muito difíceis. E a gente tem sempre que lembrar que muitas vezes você pode estar hoje na prova da riqueza porque em algum momento você até já passou pela da pobreza. E se você não souber utilizar aquela riqueza, você pode voltar na prova da pobreza, porque você não soube utilizar os recursos. Então você vai precisar retornar de uma forma que você consiga aprender isso. E a prova da pobreza, o problema é isso, ela pode trazer as queixas, né? E aí a pessoa vai ficar a vida inteira, que material aqui, falando, não, porque eu sou pobre, não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E a da riqueza, como eu falei, ela incita todos os excessos. Para que você vai querer uma mansão 5, 6 quartos? Para que você vai querer um carro que chega a não sei quanto de velocidade por hora se você não tem estrada para andar? E ainda vai atrair pessoas que são interessadas apenas no bem que você pode proporcionar.
seja porque elas querem conviver com você como sugadores, ou seja, aquelas pessoas que querem fazer o mal para você, porque você ostenta aquele carrão, ostenta aquilo, aquilo que ela sempre sonhou, e como ela não tem como, ela vai lá e tira de você, né? E então, a gente precisa sempre pensar nisso. A riqueza, ela nos proporciona os meios de fazer o bem. E é sempre bom lembrar que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Isso está um comentário do Livro dos Espíritos na questão 816. É sempre muito importante a gente lembrar disso, né? Porque a riqueza e o poder, elas nos deixam cada vez mais presos à matéria. E se a gente não souber o que fazer, como nós falamos lá na frente, não souber repartir, a gente pode, então, cair nessa prova, né? Por fim, eu trouxe aqui umas reflexões para a gente finalizar, né? Que a riqueza, ela vai muito além da riqueza material. E essa partezinha, ela tá nas instruções dos espíritos, que é o espírito Cheveros, não sei falar o nome, foi dada em Bordeaux, em 1861. É só um trechinho que está lá nesse capítulo, ele está no item 11. E ele fala assim: difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. E aí, então, chegamos à conclusão que a verdadeira riqueza está nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução do problema é essa. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Quando você atua sempre pautado no amor ao próximo, você vai utilizar a sua riqueza da melhor forma possível. E sempre lembrando que a maior riqueza que nós temos é a riqueza do amor. A gente não precisa ter todo o dinheiro do mundo para fazer o bem. Como eu falei, a gente pode ter um pouquinho e com esse pouquinho ajudar o próximo. A gente não precisa esperar ter uma condição financeira muito boa para começar a ajudar. Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui comigo, né, nesse momento. Agradeço a todos que estão presentes aqui, que estão sempre participando. Agradeço mais para vir aqui, a gente refletir um pouquinho, é sempre muito bom estar com vocês. E vamos agora então fazer a nossa prece final e que todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, agradecer pelas reflexões do nosso momento aqui, do nosso encontro, que possamos entender, compreender esses ensinamentos e trazer para as nossas vidas, sempre distribuindo a nossa melhor riqueza, que é o amor ao próximo, sempre distribuindo o melhor que temos para o próximo e sempre entendendo o momento de cada um, entendendo que nós podemos estar hoje na prova da riqueza ou na prova da pobreza e que precisamos trabalhar nela, que precisamos trabalhar em nós isso e possamos seguir sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!